Graças a Deus. Meus irmãos, por saúde, com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, fico feliz de estar aqui com meus irmãos nesse primeiro elo dessa campanha. Sou muito grato ao Senhor. Abra a tua Bíblia, meus amados, no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9, do seu versículo 32. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 9, do seu versículo 32. Amém? Fazer a leitura da palavra do Senhor que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Versículo 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Versículo 35. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Pode tomar voz assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Interessante esse texto, esse capítulo 9, e vai nos relatar e vai citar para nós 2 milagres. Primeiro milagre, a cura de Enéas, e o segundo milagre, a ressurreição de Tabita, que é a Dorcas. É verdade que nesse texto, num período anterior, havia perseguição dos discípulos, havia perseguição dos cristãos. Ele não tinha uma total liberdade para se expressar, para pregar, evangelizar, fazer a vontade de Deus. Mas chegou um tempo de paz, um período que o Espírito de Deus começou a governar mais, porque não havia mais perseguição. E após esse período de perseguição, a igreja vivia um tempo de paz e crescimento, e permitiu que Pedro ele caminhasse, visitasse várias comunidades, pregando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo, curando, libertando, fazendo a vontade do Senhor. E é bem verdade que nos capítulos anteriores havia um homem chamado Paulo. Paulo ele perseguia, Paulo ele aprisionava, Paulo ele fazia as coisas muito severas. As pessoas que viviam com integridade e comunhão com Deus. E aquilo ali chegou até o nosso Cristo, e ele parou diante de Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? E chegou o momento da conversão desse homem, que era Saulo, e o nome passou a ser chamado Paulo. E esse período de paz que houve, Pedro ele iniciou o seu ministério não ali neste momento, mas anteriormente, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão, um povo, e um sol está clamando e adorando o nome santo do Senhor. E nesse período a Bíblia deixa bem claro que veio um som veemente, encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia deixa bem clara para nós, aleluia, que Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, saíram para fazer a vontade do Senhor. E aqui no texto mais adiante, no início do livro de
dos Apóstolos, Pedro e João, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham o costume de entrar ao templo para adorar ao Senhor. E quando eles vão se aproximando para o templo, a Bíblia diz que havia um homem, que sempre ele era levado para a beira da porta do templo. E quando Pedro e João se aproximam, aquele homem chama aqueles dois e pede esmola. Já Pedro João se aproxima e pronuncia uma palavra para dizer: eu não tenho ouro e também não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu lhe ofereço. Levanta-te e anda. Meu querido, sempre quando uma pessoa chega, Jesus Cristo ele chega também. Quando a pessoa anda com Cristo, Cristo anda com ele também. É bem verdade. Aleluia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Deus ele deu autoridade, colocou em nossas mãos essa graça e essa dádiva, aonde nós colocar na nossa mão, que seja enfermo, ele é curado. Se há uma ferida, ela é sarada. Aleluia. E isso ele nos colocou em nós, e nós temos essa autoridade. Oh, glória! Quando Cristo ele anda conosco, quando colocamos a nossa mão, a pessoa ela é curada, é libertada, é transformada. E aqui, meu querido, aleluia, eles começaram esse ministério fazendo a vontade do Senhor. Mas nesse período que Pedro começou o ministério de cura, de pregação, libertação, havia perseguição nessa época. Mas ele não se intimidava pelo que estava acontecendo naquele período. Eles eram ousados, eles eram tementes, sabia que Deus caminhava com eles. Ele não tinha medo de prisão, porque sabia que Deus estava com eles. Ele não tinha medo de perseguição, sabia que Deus estava com ele. Deus sempre ajuda quem anda em comunhão com ele. Oh, aleluia! Deus sempre sustenta quem anda em comunhão com ele. Deus sempre guarda quem anda em comunhão com ele. Mas tem que acreditar que ele é Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando comecei a meditar no livro de Atos, do seu capítulo 9, sobre esse período de cura, aleluia, que Deus, aleluia, usa Pedro para fazer sobre esse homem. Ele não era um enfermo de nascença, não. A Bíblia diz que ele já havia 8 anos de cama, ali deitado, sem poder fazer nada. E Pedro vai visitar, aleluia, os santos de Lida. Mas ele ouve falar e ouve uma notícia, e encontra também Enéas, o paralítico, que estava 8 anos em cima de uma cama. E Pedro declara para Enéas, dizendo: Enéas, Jesus, aleluia, Cristo, ele te cura. A palavra chegou para a vida de Enéas. E quando a palavra chega para a vida de Enéas, agora levanta-te desta cama, arruma ela, porque a cura chegou sobre a tua vida hoje. Aleluia! Eu tenho a plena convicção que Cristo já está aqui, já está há muito tempo. E se eu vim para este lugar, já tenho que vir com a plena convicção, aleluia, dizendo: Senhor, eis aqui porque eu vim em busca da minha cura e também te entregar o meu melhor, que é a minha adoração. E a cura foi imediata, sem uma oração prévia, e evidenciando o poder direto de Deus. Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele salva. Não tem nada impossível para Deus, tudo se torna possível. É verdade que o médico ele desengana muitas pessoas nos hospitais, mas o milagre acontece. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele visita, Jesus Cristo ele transforma e capacita e muda a história de quem acredita no milagre. Tem que acreditar para Deus operar nas nossas vidas. Aleluia! E se eu não acreditar, como que Deus ele vai operar? Se eu não confiar em Deus, como que ele vai operar? Cristo ele não vai invadir, aleluia, a tua vida para te curar, não. Aleluia, vai ouvir uma oração que você vai fazer dizendo: Senhor, preciso de ti. Ele levanta do teu trono e ora para você dizendo: eu ouvi a tua oração e hoje eu venho com a cura sobre a tua vida. Eu ouvi
Aleluia, é. A Bíblia diz que todos que estavam ao redor viram o milagre acontecer e se converteram. Pelo milagre que Deus fez na vida de Enéas, vidas foram salvas. Pelo milagre que Deus fez para a vida de Enéas, vidas se converteram ao Senhor. Versículo 35 que diz, aleluia, e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Por meio do milagre de um homem, Deus salvou a todos que estavam ao redor. Por meio do milagre de um homem, Deus operou milagre em todos que estavam ao redor. Sempre quando Deus ele chega em um lugar, o milagre acontece. Sempre quando Deus ele chega primeiro, o milagre já começa a acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Hoje Ele se manifesta para a tua vida de qual forma você quer que Ele se manifesta. Se você quer que Ele é a sua providência, Ele vai ser a sua providência. Se você quer que Ele seja a tua cura, Ele vai ser a tua cura. Se você quer que Ele seja a porta, Ele vai ser a porta. Se você quer que Ele seja um pão, Ele vai ser um pão para a tua vida. Se você quer que Ele seja água, Ele vai jorrar para a vida eterna. De qual forma você quer que Deus se manifesta para a tua vida? Ele vai dizer, o que você quer que eu faço para você hoje? Não tem nada impossível para mim. Basta você pedir, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, mas quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir as tuas petições. Sabe o que a Bíblia deixa bem claro para nós? Às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Mas só que a Bíblia diz também, aleluia, nós clamamos, pedimos, aleluia, batemos, a porta se abre e quando se abre, ele entra em mais morada. Havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu sempre ouvia falar das notícias de quem era Jesus Cristo. Aleluia, no meio de uma multidão ali, ele ouve falar que Jesus estava se aproximando. Zaqueu decidiu subir em uma figueira brava. E quando ele sobe, Jesus já está debaixo da figueira dizendo, Zaqueu, desce imediatamente desse pé de árvore, porque hoje me convém repousar na tua casa. Aleluia, porque eu quero salvar a tua vida e também quero salvar a tua família. Por meio de um homem, a casa de Zaqueu foi curada e foi sarada e também foi libertada. Mas tem que acreditar, tem que buscar. Se eu ver que Cristo está aqui, eu vou adiante a Ele. Se eu sei que Ele está aqui, eu vou começar a clamar a Ele. Senhor, na minha casa tem uma coisa do Senhor. Senhor, na minha casa tem minha filha precisando do Senhor. Senhor, na minha casa tem o meu pai precisando do Senhor. É você pedir, Ele vai agir sobre a tua vida. Tem que acreditar. Tem que confiar nesse Deus poderoso. E mais adiante do texto, meu filho, a Bíblia diz de uma mulher, uma jovem chamada Tabita, ou conhecida como Dorcas. E nesse período, aleluia, Pedro, ele vai saindo adiante, ele vai caminhando nessa terra. E aconteceu naqueles dias que havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Aleluia, que ela sempre fazia as boas ações. E era uma cheia de obras. Ela dava esmolas, aleluia. E aquilo foi dado reservas para ela. Ninguém via o que ela fazia. Ninguém via as ações que ela fazia. Aleluia, em nosso meio tem muitos dessa forma. Tem muitos que tocam, tem muitas vozes ali guardadas, sentada. Temos que pregam, mas está ali sentado, mas ali está guardando a sua reserva. Temos que estar, mas evangelismo está guardando as suas reservas. Chega um tempo
porta daquele cego e entra com a tua providência e abre a visão daquele cego. E eu gosto dos cultos de campanha, porque é um culto que nós sempre temos que buscar a sua libertação. Quanto mais nós pregamos, orando, buscando todo dia, um dia de ser liberto. É verdade. É quando nós chegamos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, Pai, me liberta, me transforma, cura meu coração. Aleluia, eu necessito do Senhor todo dia de ser liberto. E mais um momento de milagre que acontece. Lucas capítulo 7, o seu versículo 11. Jesus, aleluia, ressuscita uma jovem daí. Jesus, ele para um culto fúnebre. Aleluia, ele para esse culto fúnebre e ressuscita esta jovem. João capítulo 11. Jesus também ressuscita o teu amigo Lázaro. Nós estamos falando de milagre que Jesus, ele pode fazer. Ele cura, ele sara, ele ressuscita. Mas nós temos que acreditar no que esse Deus, ele pode fazer. Se nós viemos para um culto e entendemos que é culto de milagre, que é culto de cura, de libertação, a primeira atitude nós temos que ter, aleluia, é clamar a Ele. A segunda é perseverando em nosso clamor. E a terceira é mais fé. Verdade, meu Deus. Se nós não tenhamos, aleluia, esses princípios, aleluia, para Ele operar, o que será de nós? Aleluia. O que vai acontecer em nossas vidas? E o papel de Pedro nesse momento, aleluia, era mostrar para esse povo como é grande esse Deus que nós servimos. Não tem nada impossível para Ele operar. Os milagres destacados que Pedro não agia por autoridade própria, porque ele olha para ele e diz: Jesus Cristo hoje te cura. Não é por vontade própria. Ele despede todos que estão dentro da casa e vai lá e apresenta a causa desta mulher a Deus, dizendo: Senhor, está na hora de curar esta mulher, porque essa discípula não pode morrer. Aleluia. E aquela mulher ressuscita. E aqui, meu querido Deus, usando Pedro como instrumento para aquele povo, aleluia, seguindo a Cristo, próprio Jesus, como exemplo para todos que é necessitado dele. Apresentamos a Ele todas as nossas causas. E o significado espiritual que a Bíblia nos deixa bem claro, que essas passagens mostram que Jesus Cristo, Ele cura tanto as enfermidades físicas quanto as tristezas. Ele cura também as almas através do Evangelho. Apresentamos o Evangelho vivo, apresentamos o Evangelho verdadeiro, apresentamos o Evangelho para você que não tem nada impossível para Ele. Aleluia. Quando Pedro, ele fez esses dois milagres, ele vai se hospedar, aleluia, em uma casa. E nesta casa, aleluia, na casa de Simão, o curtidor. E nós vamos entender, aleluia, deixou o que ele fazia. Aleluia, o que esse homem fazia? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do seu capítulo, versículo 43, ele diz: ele ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Aluno entendeu o significado, artesão de couros de animais. Aqui em Levítico, do seu capítulo 11, do seu versículo 35, esse ritual era mantido como impuro. Aleluia, pelos judeus, tornando um exemplo de abertura de todas. Aleluia, judeu naquela época. E Pedro vai quebrar todo o protocolo daquela época, expandindo o Evangelho para toda criatura. Aleluia. Ele não fica só dentro dos judeus, ele vai para dentro dos gentios, anunciando o Evangelho que ele pode fazer a todos que acreditam em Deus. Anunciando o Evangelho a todos
Evangelho é para todos. A cura é para todos. O milagre é para todos. E como o trabalho desse artesão, desse curtidor era algo impuro, ele decidiu fazer a tua casa próximo, aleluia, às águas, à beira-mar, aleluia, para o povo sentir os odores naquele lugar. Aqui eu entendo, aleluia, a presença de Simão Curtidor é crucial, porque ele vem contextualizar, aleluia, o período do Evangelho. Estava no período de paz. Pedro, ele olha e diz: eu vou aproveitar esse momento, eu não vou ficar só aqui, vou pregar para todos, eu vou anunciar para todos. Aqui eu entendo, eu já passei por algumas igrejas e preguei em alguns cultos evangelísticos nas ruas, e pessoas não estão escolhendo para lugares estratégicos. Eu gosto quando eles escolhem lugares para pregar, quando vai para uma boca de fogo pregar, quando passa também dos botecos para pregar. Mas não, hoje o evangelismo escolhe uma praça, onde você não vai ver ninguém que está. Meu querido, o evangelho tem que ir além. A palavra de milagre tem que ir além. Verdade. A palavra de salvação tem que ir além. Não selecionar as pessoas, porque o evangelho é para todos. Imagina se Cristo ele largasse a cruz. Imagina se Cristo ele parasse de carregar a cruz. Vou parar por aqui. Imagina se Cristo aceitasse a coroa sobre a tua cabeça. Imagina se Cristo ele não aceitasse os açoites nas suas costas. Mas ele aceitou, porque ele sabe que haveria muitas pessoas que era para todos o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. O evangelho é ser exclusivos, a cura é ser exclusivos. Aleluia, nós temos que ter reserva, para quando chegar o dia mau, a reserva nos suprir de todas as nossas necessidades. Pedro pegou, Pedro curou, Pedro fez milagre em nome de Jesus. Ele viu que chegou o momento do evangelho se expandir, de ir mais avante, de ir mais além. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para as barreiras, ele não olhou para os empecilhos, simplesmente foi avante, fazendo a vontade do Senhor. Eu vou aproveitar esse momento de campanha de cura. Todos nós somos necessitados disso. Não é só porque nós não estamos passando mal, não é só porque nós somos curados, não. Todos nós, todos os dias, necessitamos de libertação. Verdade, meu Deus. E quando nós apresentamos a Deus as nossas causas, Ele entra com a tua providência. Ele só quer ouvir você. Ele só quer que você apresente a Ele a tua causa, para Ele começar a operar. Porque o Evangelho está aí para todos. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os seus olhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Porque é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, Senhor. Pai, não há outro nome a não ser o Senhor que é grande, que é poderoso, que é soberano. Meu Deus, Senhor é maravilhoso, como Shemesh, Deus forte, o Pai da eternidade, também é o príncipe da paz, Senhor. Meu Deus, quero apresentar cada um diante do Senhor, meu Deus. Meu Senhor da mente, o coração, a alma, o íntimo e o profundo de cada um, Espírito Santo. Meu Deus, aquilo que é impossível para o homem, para o Senhor se torna possível, Pai. Meu Deus, da planta dos pés até a cabeça, Senhor. Meu Deus, lava, Senhor, com o teu sangue, nos purifica, Pai. De toda enfermidade que cai por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu apresento a cada um que se encontra em nossos lares, em nossas casas, toda a nossa parentela, em modo geral, Espírito Santo. Meu Deus, por essa oportunidade
que o nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradeço a oportunidade de novo.